Amém? Vou começar? Vamos, Vinícius. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 15. Hoje é a última lição, né? Lição 13. Texto básico, né? Gênesis 15, verso 1, não é isso? O título da lição de hoje é Deus é a grande recompensa do seu povo, não é isso? Gênesis 15, 1 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? O que vocês entendem por recompensa? Alguém pode explicar? Um reconhecimento, uma paga, uma bênção, alguma coisa que a gente ganha, né? Porque para você ter uma recompensa, você tem que ter feito algo, sim ou não? Será que espiritualmente falando, e teve uma recompensa? A gente poderia dizer que é um prêmio, né? Acho que a palavra mais se encaixaria seria um prêmio, né? Deus é o grande, a gente pudesse substituir a palavra aqui, seria Deus é o grande prêmio do seu povo, né? Seria mais ou menos isso. Bom, no início, na introdução, diz assim: eu sou sua grande recompensa. O próprio Deus é a recompensa do seu povo, ou seja, o próprio Deus é o prêmio do seu povo. Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Está lá em Tiago 2,23. O Senhor falou com ele familiarmente, né? Ele foi feito membro do conselho particular de Deus. E no texto que nós lemos, a palavra do Senhor veio a ele em uma visão. E qual foi a palavra que veio a este santo patriarca em uma visão? Eu sou o seu escudo, a sua grande recompensa. Palavras grandes demais para qualquer homem ou anjo receber. No hebraico é: eu sou o seu superabundante, o teu grandíssimo galardão. No texto é um clímax, né? Sobe como as águas do santuário, sobe como as águas do santuário mais e mais alto. Eu sou a tua recompensa, a tua grande recompensa. E o autor vai destacar aqui 4 aspectos a respeito dessa recompensa. Bom, o que a gente entende? Eu até comentei com o pastor Joel que achei um pouco essa última lição com um linguajar um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado, mas qual que é a ideia do autor? Todos nós conhecemos a história de Abraão, sim ou não? Deus chamou Abraão, né? Prometeu a ele levar ele para uma terra que ele não conhecia e prometeu a ele que ele daria a Abraão e a sua descendência essa terra, né? Nós sabemos disso. Mas o que o autor quer exemplificar aqui, e isso é uma grande realidade? Nós sabemos que ao longo da história, nós conhecemos a história de Abraão e sabemos que Abraão foi um homem de sucesso, sim ou não? Abraão foi bem sucedido, né? Gênesis 15, 1. Abraão foi bem sucedido, né? Agora, a recompensa de Abraão mesmo, qual que era? Era Deus. A ideia é assim, por mais que Abraão tenha sido bem sucedido, Abraão tenha tido muita terra, muitos bens, tenha se tornado um homem muito rico, né, conforme a palavra fala, ele tenha se tornado hoje aos nossos olhos, a gente diria assim, Abraão se tornou um homem de sucesso, um vencedor na vida. Mas o que era o principal prêmio, a principal recompensa de Abraão? Não eram as coisas que ele tinha, era o próprio Deus andar com ele, entende? É essa que é a ideia, é isso que temos que ter em mente também. Né, qual é a coisa maior que nós temos na vida? É Deus. Né, ainda que a gente seja bem sucedido, ainda que a gente tenha boas coisas, mas para o cristão a maior recompensa é o próprio Deus, né? Tanto que a lição fala, Deus é a grande recompensa do seu povo. Eu até anotei aqui para a gente poder destacar. Onde é que está o outro microfone? Presta para a turma aí. Um exemplo. Começar com a Ingrid, por exemplo.
O que você faz hoje? O que Deus te chamou para fazer? O que você faz hoje? Onde você trabalha hoje? Onde você trabalha hoje? Onde você trabalha hoje? Com o que você trabalha hoje? Eu trabalho numa imobiliária. Fala aí, Eu trabalho numa no imobiliária. imobiliário. Você tem uma casa? Tenho. Tem. Você tem família? Tenho. Tem. Você tem uma boa alimentação? Sim. Sim. Você tem uma boa saúde? Sim. Casamento? Ainda não, né? Mas vai chegar. Filhos também não. Não. Né? Você tem estudo? Você tem Sim. diplomas? Sim. Sim. Mas a sua grande recompensa qual é? É o Senhor. É o Senhor. Ainda que você tenha tudo isso. Por exemplo, para Miriam. Olha o microfone para Miriam. Você mora numa boa casa? Moro. Você tem um bom marido? Tenho um bom marido. Tem família? Tenho. Filhos? Filhos. Netos? Tenho. Não é isso? Você come bem, você veste bem, não é isso? Você tem uma boa saúde, né? Você tem uma boa família. Você já viajou bastante? Sim ou não? Viajei não. Não? Né? Mas você já conquistou muita coisa na vida, Não, já obrigada. passou por muita coisa na vida, não é? E são coisas que trazem orgulho, sim ou não? Quando você olha para a sua família, você tem orgulho. Tenho orgulho. Orgulho. Muito Muito dos orgulho. meus filhos, Isso. todos. Graças a Deus. Mas a sua maior recompensa qual É é? o Deus. É Deus na sua vida. É isso aí. Fala lá para o Vinícius. Vinícius, você tem uma casa para morar, sim ou não? Amém. Tem um bom emprego? Tem. Estudou? Né? Tem a sua profissão, não é isso? Tem projetos? Muito. Né? Em nome de Jesus você vai conquistar muitas coisas ainda, não é isso? Amém. Casamento já? Não, né? Ainda vai vir o casamento. Filhos não, né? Tem esperança do casamento, sim ou não? Amém. Isso. Conquistar muita coisa na vida, inclusive o casamento, não é isso? Vai conhecer muitos lugares, né? Vai fazer muita coisa. Né? Apesar de você estar novo, quantos anos você tem? 21 anos. Está começando a vida ainda, não é? Mas a sua maior recompensa qual é? É ter o Senhor na sua vida. Vamos lá para a Graça. E aí, Graça? Você já conquistou muita coisa na vida, sim ou não? Para a glória de Deus, sim. Amém. Você tem uma boa casa? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tem até mais de uma, não é isso? Graças Que a benção. Deus. Casou, teve filhos. Casei, descasei de Tem novo. netos? Tem Graças netos? a Está Deus. querendo casar de novo, não, né? Se Jesus preparar, sim, né, pastor? Quem vai desobedecer? A Bíblia fala que não é bom ficar só. Isso, tá certo. Tem filhos, tem netos, Glória a Deus. não é isso? Uma boa situação, uma boa saúde, né? Glória a Deus. O que mais, né? Ver o sucesso dos seus filhos, dos seus netos, não é isso? Conquistou muita coisa, viajou muitas vezes, foi para muitos lugares, não é isso? Mas qual é a maior recompensa que você tem na sua vida? Ter Jesus. É ter Jesus, é ter Deus. Né, Marcelene? Tem família, Graças a Deus. esposo, Esposa, bênção filhos. de Deus. Filho, e positivo, né? Esposo, positivo. positivo. Não é isso? Tem o seu trabalho, tem a sua casa. Não pedi Deus um trabalho, mas Ele me deu. Te deu um trabalho, Quase amém. um ano já. Então, exatamente. Mas qual é de todas as conquistas que você tem na sua vida, qual que é a sua recompensa maior, seu prêmio maior? O que você Jesus, conquistou de maior sem hoje? Jesus, É nada Deus. disso, né? É isso aí. A gente precisa ter essa consciência. Vamos pro Bira. E aí, Bira, tudo bem? Tudo bem, graças Casou? a Deus. Casei. Eita glória, hein? Com a bênção. Eita. Isso. Tem sua casa, Graças a tem Deus. seu trabalho, Também, também. come bem, Graças a veste Deus. bem. Muito bem. Isso. Tem uma moto bacana. Tem. Glória a Deus. Tem um bom trabalho. Sim, Não é isso? graças a Mas Deus. qual que é a sua maior recompensa? Deus. É Deus. Amém. Exatamente. Glória a Deus. E a Leia? Casou? Eita bênção. Teve filhos? Tive. Filhos, netos? Tá chegando. Tá chegando, né? Fernandão. Fernandinho, né? Fernandinho. Tem uma casa boa? E que casa, né? Glória a Deus. Né? Tem um carro? Tem um carro. Dinheiro no banco? Tem também, que eu sei também. Tem. Já viajou? Já. Viajou, já conheceu outros países. Já foi para Imorés, que é uma outra nação, né? Semana que vem estou partindo para Imoré de novo. Para Imorés, tem uma bela família, né? Já foi até para os Estados Unidos. Um cunhado maravilhoso, Cunhado maravilhoso. saúde, Graças a Deus.
certeza. veste bem, come bem, passeia bastante. Mas qual é a maior recompensa que você tem na vida? É o Senhor, entende? É o Senhor. E você, Júnior? Tem uma boa casa para morar? Tem. Boa casa. Tem família? Tem. Não é isso? Boa alimentação, roupas boas, Maravilha. tem carro, tem estudo. Graças a Deus. Já viajou muito por esse país, que eu sei, bastante. Bastante. Isso aí. Muito. Tem esperança de casar. Rapaz, Agora tá ser. gravando, tá gravando. Tô tranquilo. Tá gravando. Tô tranquilo, tô em paz. Né? Estudou, se esforçou, correu atrás, não é isso? Oi? Se esforçou, estudou, já fez muita coisa, muita viagem, já fez muita coisa. Já. Conquistou muitas coisas, né? Mas qual é o maior prêmio que você tem na sua vida? Sempre o maior prêmio que a gente tem na vida sempre é Deus. É o Se Senhor. não for Deus, a gente nem nasce. É isso aí, exatamente, é Deus. Então, Amém, sim. glória a Deus. E você, Sandra? Tem uma boa casa para morar? Sim. Tem. Uma boa rua. Uma boa rua, bons vizinhos. Não, com certeza. Bons vizinhos, glória a Deus. Tem um monte aqui, né? Ó, Bons vizinhos, uma boa família, Também. não é isso? Filhos, netos, não é isso? Não só, Filhas, chega. né? Não Um pode neto, isso. Né? Tem uma boa alimentação, certeza. roupas boas, Sim. já viajou bastante, Não, ainda não, mas vou né? chegar lá. Aquelas região norte lá do lá, Nova Venécia, que é outro país. tem a família, Tem. não é isso? Tem Exatamente. uma família abençoada. Uma família abençoada, já casou, teve suas É filhas, demais. né? Então, mas qual é o maior prêmio que você tem na sua Deus vida? hoje na minha vida. É Deus. Hoje conhecer melhor a Deus, É porque isso eu aí. conhecia menos. Eu falo assim, você sabe que eu venho de uma outra religião. Hoje eu falo assim, Deus é tudo. Amém, glória a Com Deus. Deus tem que ser certeza. tudo na nossa vida. Não, O com primeiro, né? É, o Primeiro e tudo, não é isso? Com certeza. Exatamente, amém, glória a Deus. Marlete, olha que benção. Tem uma casa boa? Graças a Deus. Glória a Deus. Está até reformando, né? Deixando mais bonita ainda. Bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. Casou, teve filho, neto. Não. Neto ainda não, mas vai vir, né? Vem, em nome de Jesus. Amém. Já viajou bastante, já morou fora, não é isso? E né, comeu em lugares bacanas, conheceu lugares bons, até hoje tem roupa boa, não é isso? graças a Deus. Uma casa boa, uma alimentação boa, Graças a não é isso? Mas qual é a coisa maior que você tem na sua vida? Jesus. É na minha Deus, vida, é graças isso a aí, Deus. glória a Deus, amém. Amém. Nerimar, Nerimar casou? Casou. Filhos, filhas, netos, né? Mora numa boa casa, um bom apartamento, né? Tem um carro bom, uma situação financeira boa, glória a Deus, roupa boa, comida boa, estudo, né? Uma família maravilhosa. Mas o que você pode dizer que é o maior prêmio da sua vida? É Deus. É isso aí, glória a Deus, é desse jeito, né? Maneusa. Maneusa tem uma vizinha muito boa, pega aí o... Tem uma vizinha muito boazinha ou não? Tem, glória a Deus. Ganha uma carona boa, glória a Deus. Tem saúde, glória a Deus. Come bem, veste bem, mora bem, não é isso? Glória a Deus. Qual é o maior prêmio que a senhora tem na sua vida? É ter Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Entende, gente? É isso que o autor quer dizer para nós. Como ele foi, Deus chamou Abrão, né, e depois, né, virou Abraão, e ele teve tudo de bom, conquistou tudo na vida, mas o que era a maior conquista de Abraão? Era ter Deus, gente. Deus é a nossa conquista, Deus é a nossa recompensa, Deus é o nosso prêmio. Ainda que a gente passe por problema, com dificuldade, ainda que a gente enfrente coisas ruins, o que acontece? Imagina se a gente passasse todos esses problemas que a gente tem hoje e a gente não tivesse Deus, como seria muito mais difícil, né? Então nós precisamos ter essa consciência. A gente só vai ser, irmãos, a gente só vai ser feliz de verdade, o homem só consegue ser feliz de verdade quando ele consegue entender quem é Deus na vida dele. Enquanto Deus não entender isso, enquanto o homem não entender isso, o homem não vai poder ser feliz de verdade. Amém? Tudo beleza? Vamos lá? Eu quero ler uma história para vocês aqui, quero que vocês prestem atenção um pouquinho. Para a gente resumir o assunto da revista, porque ficou uma linguagem ali um pouquinho mais difícil, e eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais. Suponha que você esteja dirigindo para o trabalho e você está atrasado, ok? Conseguiu imaginar?
Você só consegue pensar em chegar lá o mais rápido possível e é apanhado correndo a 90 km por hora em um lugar onde o limite de velocidade é apenas 50 km por hora. Você é levado ao tribunal para se apresentar perante o juiz. Você está certo ou está errado? Está errado. Onde era para dirigir a 50, você estava dirigindo a 90. O motivo era justo? Você tinha que ir lá no trabalho, mas não é motivo para você transgredir a lei, certo? Você, então, é 100% culpado e a multa para a infração que você cometeu é de R$600. Olha só. O juiz reconhece que você violou a lei e pronuncia a sentença. No entanto, uma coisa inesperada acontece. O juiz põe a mão no bolso e ele mesmo paga a sua multa de R$600. Já pensou? O juiz dá a sentença, você está errado, manda você pagar uma multa de R$600, mas o juiz põe a mão no bolso e ele mesmo paga a sua multa de R$600. Você fica espantado com a sua bondade e generosidade e finalmente dá um suspiro de alívio. Você está livre para ir. Quando você sai do prédio, subitamente percebe que o mesmo juiz estava seguindo você e olhando fixamente para o seu carro, que é um carro velho com alta quilometragem. Está todo mundo entendendo? Novamente ele põe a mão no bolso e desta vez tira as chaves de um lindo carro novinho em folha que está totalmente pago e ele havia retirado da concessionária um dia antes. Você fica chocado. De onde veio esse favor? Além dele pagar sua multa, ele ainda te deu um carro 0 km. Você fica chocado. De onde veio todo esse favor? Com certeza não tem nada a ver com você. A única coisa que o juiz sabe sobre você foi que você quebrou a lei. Mas por que ele pagou sua multa e ainda lhe deu um carro novo? Tudo que o juiz fez estava baseado em seu próprio caráter e natureza, não estava baseado em você ou em suas habilidades de direção. Você merecia a punição, mas o juiz pagou por ela. Além disso, ele ainda lhe deu um carro novinho em folha. Agora pense sobre como você iria reagir se algo assim acontecesse na sua vida. Presta atenção. Você sairia do tribunal lamentando-se por ter sido um motorista descuidado, ou ficaria mentalmente arrasado por ter sido indigno de receber presentes tão especiais? Eu acho que não. Embora você tivesse consciência do quanto tinha sido desleixado ao volante, você estaria totalmente concentrado na grande generosidade e bondade que o juiz demonstrou por você. Você o amaria, honraria, respeitaria e o apreciaria perpetuamente. A sua nova devoção por ele o grande respeito pelo seu caráter iria te inspirar a ser misericordioso, gracioso e generoso para com os outros, assim como ele havia sido com você. É assim que Deus deseja que sua graça opere em sua vida. Gente, Deus fez tudo o que fez por nós, não baseado nas nossas atitudes, não baseado se a gente era bom, se a gente merecia, não. Deus fez tudo o que fez por nós por causa do amor dele para conosco, por causa da graça dele para conosco, da misericórdia, do amor dele para conosco. Por isso ele é o nosso grande prêmio, por isso ele é a nossa grande recompensa. Porque não é por causa da gente, é por causa da natureza dele, porque Deus é bom, Deus é assim. Deus é maravilhoso, Deus age dessa maneira por nós. Deus faz com que nós possamos desfrutar desse prêmio, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, não. É porque Ele é amoroso, é porque Ele nos ama e Ele faz isso por nós. Amém? Há um ditado que diz: misericórdia é quando você não recebe aquilo que merece, e graça é quando você recebe algo que não merece. E a graça, irmãos, nada mais é do que o amor de Deus trabalhando por mim e por você. Aí nós muitas vezes nos privamos desse prêmio, nos privamos dessa recompensa, porque a gente se acha indigno, mas nós somos indignos mesmo. Foi por amor dele, não foi porque nós somos bonzinhos.
Entende? Mas nós precisamos entender e começar a valorizar aquilo que Deus fez por nós. Começar a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Olha o que o autor diz: o sangue de Jesus Cristo te limpou de todo pecado e você se tornou filho de Deus. Você tem uma nova natureza. Você precisa parar de dar valor aos seus erros passados e, em vez disso, valorizar a graça de Deus, que é superior e abundante. Por quê? Porque é esta graça que te capacitará a vencer suas lutas presentes e te levará a um futuro que Ele tem para você. Deus é a nossa recompensa, Deus é o nosso prêmio. Nós precisamos desfrutar desse prêmio hoje. Às vezes a gente está muito olhando para as dificuldades da vida, às vezes a gente está muito olhando para aquilo que a gente não conquista, quando a gente não valoriza aquilo que já tem, Deus. Precisamos olhar mais para Deus na nossa vida, o agir de Deus. Sim, Graça. Abençoado, desfrutando esse amor, essas bênçãos do Senhor. Então, a conclusão que nós chegamos: vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Com certeza, vale a pena. E nós precisamos, e é o que a ideia do autor também, nós precisamos desfrutar de Deus, né? Ele é um prêmio, é uma recompensa, mas não é uma recompensa para a eternidade, é uma recompensa para você começar a desfrutar agora, né? Porque às vezes a gente imagina assim, a minha recompensa é só lá no céu. Oxa, mas você já tem Deus na sua vida, você já pode começar a desfrutar dele agora, né? Já pode começar a viver as bênçãos de Deus agora, já pode começar a entender que Deus é por você agora, né? E não é porque a gente é merecedor, não, como a história do juiz, nós não merecíamos, mas foi o amor que nos alcançou, né? Como ele fez com Abraão. Quando ele chamou Abraão, não era porque Abraão era bonzinho, que Abraão era aquilo. Inclusive, lá no livro de Josué vai falar que Abraão, antes de conhecer Deus, servia a outros deuses. Nem a Deus conhecia. Mas Deus o amou, Deus viu fé nele, Deus chamou ele para uma grande obra. O que ele fez? Estou disposto. Já que o Senhor me chamou, eu vou me colocar à disposição. Né? E é o que aconteceu com nós. Nós, antes de conhecermos a Deus, nós fazíamos as coisas mais loucas por aí. Adorávamos os outros deuses também, né? Aquelas coisas que a gente praticava. Mas Deus nos chamou e está na hora de começar a desfrutar de Deus. Ele é a recompensa hoje, Ele é o prêmio hoje. Né? Eu achei um outro argumento aqui sobre Abraão que diz assim: a Bíblia nos fala de um homem chamado Abraão, a quem milagrosamente fora dado um filho, apesar da sua idade avançada. Como em casos de filhos que são muito desejados e esperados, esse menino foi muito amado pelo pai e logo se tornou a alegria da vida desse homem já tão velhinho. Abraão conhecia Deus, não apenas acerca de Deus, ele tinha um conhecimento íntimo com Deus. Deus então pediu a Abraão para sacrificar seu filho como uma oferta a ele. Gênesis 2:22, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Por que Deus pediria uma coisa dessas? Pobre Abraão, como ele deve ter sofrido só de pensar que seu filho amado lhe seria tirado. Com o coração amargurado, ele foi em frente em obediência a Deus. Deus permitiu que aquele velho homem sofresse intensamente, até o ponto em que não houvesse volta, e então interferiu, dizendo a Abraão: está bem, Abraão, eu nunca quis o seu filho como sacrifício. Isaque, o seu filho, usurpou em seu coração o lugar que pertence a mim. O que eu quero é removê-lo do trono do seu coração, de modo que eu possa reinar ali sem qualquer outro rival. Abraão estava aprendendo que as dádivas de Deus não podem se tornar mais importantes para nós do que o próprio doador. É isso que o autor quer dizer para nós.
Por mais que você seja bem-sucedido, que você tenha uma boa casa, que você tenha uma boa família, que você tenha um bom carro, que você tenha um belo diploma, que você tenha dinheiro, essas coisas não podem ocupar o coração, no seu coração, o lugar de Deus. Deus é a sua grande recompensa, Deus é o seu grande prêmio. Como Deus não pode no lugar do doador. Deus fez assim com cada um de nós. Ele nos busca até que tenha tudo de nós. Ele não queria Isaac como sacrifício, ele queria Abraão. Deus não quer para ele as coisas que você possui, mas se essas coisas estiverem usurpando o trono do seu coração, eles têm que desocupá-lo. Muitas vezes hesitamos em abandonar nossas coisas em favor do Senhor, porque tememos por nossa segurança. E isso é verdade, principalmente quando essas coisas são ídolos pelos quais temos um carinho particular. Mas não precisamos temer. Jesus não veio para destruir, mas para salvar. Tudo está seguro quando dedicamos o que temos a Deus. E nada está realmente seguro se não estiver dedicado a Ele. Achei interessante, né? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão por completo. Nós precisamos começar a desfrutar de Deus hoje. Não deixar que as coisas que Deus tem nos dado, né, nos oferecido, né, tão graciosamente, que essas coisas possam ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Amém? Então, Deus é a grande recompensa? Deus é o grande prêmio? Mas às vezes a gente não tem consciência disso. Eu tenho tal coisa, né? Tenho isso, tenho aquilo. Às vezes a gente tem tanta coisa, mas a gente não valoriza Deus. Nós somos mordomos, na verdade, né, de tudo aquilo que Deus nos deu, né? Nós apenas, né, governamos aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Então o autor vai apontar quatro pontos, né, para serem observados. Primeiro, nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. Nada na terra pode ser a sua recompensa, ou o seu prêmio. Apenas Deus, o próprio Deus, né? Lá o autor vai dizer, Deus não somente verá que os santos serão recompensados, mas Ele mesmo será a sua recompensa. Uma pergunta, alguém aqui já viu Deus? Não, né? Alguém aqui toca nele, já tocou em Deus, já viu Deus, né? Mas entenda, gente, às vezes a gente precisa abrir os olhos espirituais. A gente fala assim, Deus é o maior prêmio, a maior recompensa, mas eu não vejo Deus, eu não toco Deus, eu não falo com Deus, ou, né, esse tipo de coisa. Mas nós já podemos, né, desfrutar da presença de Deus em nós. Na natureza. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu falei, às vezes a gente não vê Deus com os olhos naturais, mas a gente pode enxergar Deus com os olhos espirituais, com os olhos da fé, né? Nós podemos, gente, desfrutar muito de Deus, desfrutar muito da presença dEle, basta a gente buscar a Deus, basta a gente querer ter a companhia dEle, basta a gente querer ter a presença dEle. Como a Sandra falou, a gente pode enxergar Deus até na natureza, num pôr do sol, numa flor, né, numa chuva que cai. Tudo isso é a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus por nós. Se nós começarmos a enxergar essas coisas não com olhos materiais, mas com olhos espirituais, nós vamos começar a desfrutar dessa recompensa, desse prêmio que é Deus. Amém? Às vezes a gente não dá valor a uma chuva que cai. A chuva está caindo e a gente acha aquilo ali como algo normal. Não é normal, irmão. A chuva está caindo. Para molhar a terra, é Deus agindo a nosso favor, né? É a presença de Deus, é Deus nos abençoando,
né? É Deus abençoando a terra, né? A chuva trazendo recursos, né? Para molhar a terra, as plantações, né? Então nós podemos desfrutar de Deus. Deus é a nossa grande recompensa, né? A presença do próprio Deus. A outra coisa que o autor chama atenção, né? É Deus vindo para ser a recompensa do seu povo através de Jesus Cristo. Gente, nós estávamos condenados a ir para o inferno, condenados a uma vida a uma morte espiritual, uma separação completa de Deus. O que Deus fez? Mandou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para mudar o nosso destino, para abrir um caminho para o céu, um caminho pelo qual nós podemos nos achegar a Deus, né? Hoje, através de Jesus, nós nos achegamos ao Pai, através dele. Quando nós oramos, nós pedimos no nome de Jesus, é a garantia, é a certeza que Deus nos ouve, quando nós pedimos através do nome de Jesus. E isso é desfrutar do prêmio, e isso é desfrutar da recompensa, e isso é desfrutar de Deus, amém? O segundo ponto que o autor chama a atenção, né? Deus é a grande recompensa satisfatória, né? Em Deus não existe apenas suficiência, mas redundância, ou seja, existe muito mais, existe o excessivo, né? Não apenas a plenitude do vaso, mas a plenitude da fonte. Ele é uma recompensa tão exuberante quanto excede a nossa própria fé. Gente, em Deus nós temos tudo que nós precisamos. Tudo. Pastor, então não precisa trabalhar mais? Precisa, você continua trabalhando. Mas Deus é tudo que você precisa. Porque enquanto você trabalha, o que Deus está fazendo? Está te abençoando. Enquanto você faz a sua parte, Deus está fazendo a parte dele. A resposta que responde a pergunta, quem é Deus para você? Deus é quem você queira que Ele seja para você. Achei interessante isso. Pode ser tudo que a gente quiser, né? Basta a gente buscar. Isso vai muito da maneira como a gente busca Deus, a nossa fome, né? A maneira como Deus vai se apresentar para você é do tamanho da sua fome. Se você tiver fome de Deus, Deus vai ser mais presente na sua vida. Se você não tiver fome de Deus, talvez Ele vai ser mais ausente, né? Por causa da nossa busca. Uma outra coisa que ele destacou aqui, que quando a questão de Noé, né? Quando o mundo inteiro foi desfigurado, Noé tinha a cópia e o emblema dele na arca, ou seja, Noé para se salvar, mas Noé construiu uma arca. Noé, irmãos, o que Noé precisava para se salvar e para salvar a sua família, ele tinha. O que era? Deus. Então Deus se revelou a ele e deu a ele instruções específicas do que fazer. Então, mas na verdade não foi a arca que salvou Noé, o que salvou Noé foi Deus. O que salvou a família de Noé foi Deus. Mas Noé deixou de fazer, deixou de trabalhar? Não. Mas através da busca dele, Deus viu nele um homem íntegro, um homem justo e deu a ele a solução. Assim é nós, gente. Qual que é o problema que está te incomodando hoje? Você já tem Deus. Aí Deus vai te dar a instrução específica do que você fazer. Né? Quinta-feira nós até pregamos aqui o tamanho de Deus. Deus pode todas as coisas. O que é difícil para esse Deus? Eu estou precisando de um trabalho. Irmão, o Deus que criou o céu, a terra, nós lemos lá tanta coisa bonita que Deus fez, que está sentado sobre o globo, tem o poder, né, o controle de tudo sob suas mãos, aquele que manda a neve, que manda o orvalho, que manda a chuva onde ninguém vê. Nós lemos tudo aquilo lá. Será que para esse Deus poderoso é difícil Deus abrir uma porta de trabalho? Ou seja, a solução do problema a gente já tem, que é Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que ir nele, buscar nele. Buscar a orientação, buscar a direção. É isso mesmo. Outro ponto que o autor chama a atenção, Deus é uma recompensa adequada. Né? O autor até colocou aqui, até achei um pouco diferente, ele botou assim, a alma sendo espiritual deve ter algo comparável e adequado para torná-la feliz. E isso é Deus. A luz não é mais adequada aos olhos, nem a melodia ao ouvido, do que Deus é para a sua alma. Na verdade, a gente sabe que a alma, ela eu não entendi por que ele quis dizer que ela é espiritual, porque, na verdade, quando a Bíblia fala de alma, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E nós precisamos, de fato, sujeitá-las elas a Deus. Mas, gente, nada melhor para os nossos sentimentos do que Deus. A preocupação, a ansiedade hoje que toma, né, conta de muitos, o medo, a insegurança. Com que você combate essas coisas? Com Deus.
Ah, eu estou ansioso demais, estou preocupado demais. Irmão, faça o que você tem que fazer, mas ore, peça sabedoria a Deus, busca a Deus, confie em Deus, deposita sua fé nele. Entende? É confiar no Senhor, buscar o Senhor. Então, na verdade, os nossos sentimentos têm que estar sujeitos a Ele, sujeitos à palavra, né? Porque senão essas coisas nos dominam e depois a gente fica, né? Acaba perdendo aquilo que Deus tem para nós. Deus é uma recompensa agradável, né? Ele é todo beleza e amor. Estar em alinhamento dos pensamentos de Deus é delicioso. Os santos entram na alegria de Deus. Eles não têm apenas a alegria que Deus concede, mas a alegria que Deus desfruta. Gente, nada melhor do que você estar em sintonia com Deus, nas coisas que você tem que fazer, naquilo que você tem que planejar. Porque quando a gente costuma dizer, quando a gente está dentro da vontade de Deus, né, tem graça disponível para nós naquilo ali. Tem unção, tem graça, tem força, entende? Às vezes a gente está passando por problema, por dificuldade, e a gente às vezes não vê solução, não vê isso aqui, então às vezes a gente precisa parar, fazer uma reflexão. Mas peraí, será que isso aqui que eu estou fazendo realmente Deus quer que eu faça isso? É da vontade de Deus? Está tendo graça disponível para mim? Está tendo unção? Que às vezes a gente está aí andando enganado em determinadas coisas, né, e a gente não sabe por que está passando tanto aperto. Mas é porque às vezes Deus não está naquele negócio ali, né? Então, hoje é o dia de desfrutar da presença de Deus, do prêmio, da recompensa que é Deus, e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus instrução. Amém? Terceiro ponto, Deus é uma recompensa infinita, né? Criaturas finitas podem merecer uma recompensa infinita? O autor diz, sendo Deus uma recompensa infinita, não pode haver defeito ou escassez nela. Gente, Deus para sempre vai ser Deus, amém? Finito somos nós, mas Deus é eterno. Mas o homem também, espiritualmente falando, o homem também é um ser eterno. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com o Senhor, todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Então, nós também podemos ter essa esperança, essa alegria, desfrutar desse prêmio, disso agora, e saber que nós temos uma eternidade com Deus, para nos alegrar, né? Deus é suficiente para cada santo individualmente? Eu achei engraçado isso, ele dizer isso. Sim, se o sol, que é apenas uma criatura finita, dispersa sua luz para todo o universo, então muito mais Deus, que é infinito, distribui glória para todo o número dos eleitos. Todo cristão individualmente é membro de Deus. Irmão, o problema que você tem, Deus é com você para resolver. O problema do outro, Deus é com ele para resolver. Deus é Deus para cada um de nós. Ele não é finito, ele não tem problema, ele não tem dificuldade, ele não tem limite. Deus é com cada um de nós de maneira individual, é com todos nós quando estamos juntos em batalha, é com cada um, com cada problema que você está passando, com cada dificuldade. Deus tem a solução para você. Ele é um Deus pessoal também, trabalha com cada um de maneira diferente. Às vezes um está passando por um problema maior, o outro está passando um momento menor. Às vezes um está passando pelo vale, o outro já não está tendo tanto problema, mas Deus com cada um, cada ponto da nossa caminhada, Deus está conosco. Amém? Não pensa assim, isso aqui só acontece comigo. Não, irmão, a maioria das coisas que acontecem com você, aconteceu com outros tantos aí também. E Deus também foi com eles, ajudou, e Deus também ajuda cada um de nós. Como toda pessoa desfruta de todo o sol para si, assim também todo crente possui o Deus inteiro para ele. Achei interessante também, né? Do mesmo jeito que Deus pode ser com cada um de nós, Deus também é todo nosso. Né? Nós temos Deus, eu posso abrir a boca e falar assim, eu tenho Deus todo para mim. Não estaria falando uma heresia. Como você também, Anel também pode falar, eu também tenho Deus todo para mim, o outro tem Deus todo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus individual e um Deus coletivo. Olha como é que esse Deus é maravilhoso, né? Como é que Deus é tremendo. O Senhor tem terra o suficiente para dar a todos os seus herdeiros. Jogue 1000 baldes no mar e a água suficiente no mar para enchê-los. Embora existam milhões de santos e anjos, há o suficiente em Deus para preenchê-lo. Que coisa maravilhosa, né?
Para cada um de nós, Deus é um Deus pessoal e, ao mesmo tempo, Ele é um Deus, né, coletivo que cuida de todos nós. Deus é eterna recompensa, né? A mortalidade é a falha de todas as coisas terrenas. Elas estão em fruição, ou seja, estão morrendo, né? E em sua duração morrendo. Eles são como aquele metal do qual o vidro é feito, o qual, quando brilha mais, é o derretimento mais próximo. Mas Deus é uma recompensa eterna. A eternidade não pode ser medida por anos nem idade. A eternidade torna a glória pesada. Ó, vocês santos de Deus, suas orações e arrependimentos são apenas por um tempo, mas a sua recompensa é para sempre. Enquanto Deus for Deus, Ele estará recompensando você. Que coisa linda. E a gente sabe que Ele nunca vai deixar de ser o Deus que é. Nunca vai deixar de perder o poder que tem, nunca vai deixar de ser o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então nós podemos nos alegrar, porque temos uma recompensa eterna, porque temos Deus no nosso coração, né? O que diz lá em Oséias, né? Eu me casarei com você para sempre. Deus se casa com o seu povo, e isso não admite divórcio, né? O amor de Deus pelos seus eleitos é tão imutável quanto o amor de Cristo. Minha porção para sempre. Essa parte não pode ser gasta, porque é infinita, nem pode ser perdida, porque é eterna. Irmão, você ter Deus na sua vida como sua recompensa, como seu prêmio, é eterno. É eterno. Nunca vai ser perdido, né? Nós temos o Senhor para sempre, né, no nosso coração. Amém? Deus é a nossa recompensa, né? Deus está conosco e nós precisamos começar a desfrutar dessa recompensa e desse prêmio hoje, amém? Começar a desfrutar dessas bênçãos hoje e entender, irmãos, né, que apesar de termos tudo na vida, a gente poderia estar aqui hoje o homem mais rico do mundo, mais poderoso, né? Hoje a gente estava olhando lá aquele negócio da Copa lá, a gente vê aqueles shakes lá, né? A roupa daqueles homens lá tem linha de ouro. É costurada, aquelas douradas que você vê, tudo linha de ouro. Olha que poder, que dinheiro. Ah, tem uma família lá que é dona do Catar. Tudo que você olhar, eles são os donos, né? Mas se uma pessoa dessa não tiver Deus, ela não tem nada. Deus é a nossa recompensa, Deus é o nosso prêmio. E mesmo que seja lá o dono, lá o sheik mais poderoso, né? E se ele tiver Jesus no coração dele, Deus tem que ser a maior recompensa dele. Como nós falamos, cada um de nós aqui. Tudo que a gente tem, Deus está acima de todas essas coisas. Deus nos dá tudo isso? Nos dá. É uma bênção. Deus tem mais para nos dar? Tem mais para nos dar. Deus tem mais para nos abençoar. A palavra fala lá em Salmos que todo dia Ele nos abençoa. Olha que bênção. Mas nunca se esqueça, o prêmio maior da nossa vida é ter Deus, a companhia de Deus no nosso coração. Amém? Quem mais quer falar? Quer falar, pastor? Pastor. Amém? Ficou claro? Essa era a ideia do autor. Quem tem Jesus tem tudo. Não tem isso aí. nada. Quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Tem até uma música que diz isso, né? Amém. Mas nós precisamos realmente estar atentos, né? E entendermos isso e desfrutarmos isso na nossa vida. Se alguém chegar para você hoje e perguntar assim, o que você tem, né? Qual é o seu bem mais precioso? É Deus. Não é a minha casa, não é o meu carro, né? Não é o meu dinheiro no banco, né? Não é o meu isso, o meu aquilo. Meu bem mais precioso é Deus. É quem me sustenta, quem me ajuda, quem está comigo, é quem me protege. Irmão, se não for Deus na nossa vida, nós não somos nada. Nós não temos nada, nós não temos segurança, né? Quantos livramentos, tudo que o Senhor... e tudo isso porque a gente merecia, não. Foi por causa do amor dEle, da graça dEle. Foi como aquele juiz. Ele fez por nós baseado no caráter dEle. Que a Bíblia diz que Ele é amor. Ele não pode deixar de nos amar, Ele não nega a si mesmo, né? Mas o que nós temos de mais precioso sempre é Deus. Amém? Ficou claro? Deu para entender? Eu tirei um pouquinho da lição ali, só para a gente poder pegar a ideia do autor.
Deixa eu aproveitar aqui um minutinho aqui para falar uma coisa com vocês. Nós vamos ter ainda mais, hoje nós terminamos a lição, a número 13, e nós vamos ter uma parada na EBD, que a gente faz todo ano. Nós ainda vamos ter mais 3 domingos de EBD. Nós vamos ter domingo que vem, que é o último domingo de novembro. Depois nós vamos ter os 2 primeiros domingos de dezembro. Se eu não me engano, acho que é 4. Alguém pode ver aí a data aí, por favor. 4 e 11? 4 e 11, Júnior, é isso? Então, nós vamos ter mais 2 domingos ainda. Nós não vamos ter mais a lição. Eu queria perguntar a vocês, nós temos algum estudo, coisa, mas alguém tem 5 e 12? 5 e 12 de dezembro? 4 e 11. 4 e 11 de dezembro. Então, nós temos o último domingo, que é domingo que vem, 27, 4 e 11. Vocês têm algum assunto que vocês querem que traga aqui para a EBD? Que é algum estudo, alguma coisa específica? Vocês podem falar conosco, se alguém quiser falar. Mordomia? Tempo? Mordomia cristã? Serviço cristão? Podemos falar também, tirar um domingo e falar. Mais algum outro assunto que alguém gostaria? Pode me passar um zap também, se quiser. Quiser fazer um papelzinho, colocar lá no gasofilaço. Eu queria falar sobre isso aqui, mas não queria me identificar, não. Pode colocar lá também, vai chegar nas nossas mãos. E a gente prepara o estudo também, tá bom? Porque ainda nós vamos ter mais 3 estudos, ficou claro? Por que não vai ter lição? Porque a parada da EBD vai da metade de dezembro, porque muita gente já viaja, muita gente já começa a passear, ir para as festas. Então, a gente não vai começar uma revista nova. E janeiro também a gente não tem EBD, né? Um mês que a gente dá férias, né, deixa o pessoal mais à vontade em casa, com a família, muita gente viaja. Então, no primeiro domingo de fevereiro, a gente retorna. No primeiro domingo de fevereiro, né, um domingo antes, eu já entrego a revista nova, tá bom? Aí a gente, a partir de 1º de fevereiro, não é isso, pastor? A gente já começa com a lição nova da EBD, com a revista nova, tá bom? Então, se você tiver algum assunto que você queira que a gente aborde aqui, o que nós procuramos abordar nessa última lição? Coisas práticas do dia a dia, né? Como vencer as dificuldades, os problemas, nós falamos muita coisa, né? Vários professores deram aulas, né? A gente tentou deixar a coisa mais dinâmica, tá bom? E se você tiver algum assunto, se quiser revisar a lição, também foi uma ideia que deram para a gente, podia voltar a tal lição, podemos também, a gente pode fazer, né? A Graça já deu a ideia de um assunto, a gente pode abordar isso também, mas se você quiser alguma coisa prática do dia a dia também, pode falar com a gente, passa um zap para mim, o pastor Joel, faz um papel, entrega um papel para mim, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Mas ainda nós temos mais 3 domingos, ficou claro? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Ninguém mais quer falar? Nenhum assunto para abordar? Só esse assunto que a Graça falou? Ficou claro? Amém? Nós vamos fazer o nosso intervalo e já são 7, vai dar 7h15 e a gente retorna para o culto. Amém?